O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira, dia 8, o projeto de reforma tributária que funde, unifica alguns impostos e simplifica o sistema de cobrança. Ele não enfrenta, esse projeto não enfrenta as graves distorções existentes no Brasil, em que proporcionalmente os trabalhadores pagam mais impostos do que os ricaços, o que mantém a concentração de renda e riqueza no país. Mas mesmo assim, a aprovação representa um passo positivo após quase 40 anos de paralisia no debate sobre o tema. A votação representou indiscutivelmente uma vitória do governo Lula, mas principalmente uma grave derrota, uma dura derrota do capitão Jair Bolsonaro e de suas milícias no parlamento. O ex-presidente Fujão fez de tudo para atrapalhar a votação. Disparou mensagens alopradas no esgoto digital, afirmando que a reforma tributária era coisa de comunistas, abortistas, uma patifaria. Reuniu a bancada bolsonarista para enquadrar os senadores e enviou mensagem para os parlamentares amigos, rogando pelo voto contrário ao projeto. Toda essa ação contra a reforma tributária, que na verdade é uma ação contra o Brasil, porém não deu resultado. Sem o aparato público, sem o poder público em suas mãos, o inelegível Jair Bolsonaro arrebanhou apenas 24 votos no Senado. 53 aprovaram o projeto. Conforme registra o site do PT, na bancada do Partido Liberal, a agremiação a qual pertence hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro, que votou em peso contra a reforma, se destacam nomes como o do vice-presidente Hamilton Mourão e os ex-ministros Rogério Marinho, Damares Alves, Marcos Pontes, além do filho 01, Flávio Bolsonaro. Em outros partidos que compõem o Senado, bolsonaristas notórios, como a também ex-ministra Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul, e, logicamente, o ex-ministro Sérgio Moro, do União de São Paulo, seguiram fielmente a ordem direta do ex-presidente, assim como o senador golpista Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Essa foi a turma que votou a favor do projeto, seguindo as ordens do capitão. Na avaliação do jornal oposicionista Estadão, a votação representou uma dura derrota de Bolsonaro em sua articulação para inviabilizar a reforma tributária. O ex-presidente descobriu que sem a caneta BIC, que distribui cargas e verbas, não tem o mesmo poder de persuasão diante de antigos aliados. Ainda segundo o jornal, a aprovação do texto entre os senadores contou com o voto de diversos ex-bolsonaristas, incluindo os que ignoraram os apelos do presidente para mudar de lado na reta final. O jornalão dá vários exemplos dessa trairagem. Vamos lá pegar alguns. Isso é entre aspas, nenhum caso ficou tão exposto como o do senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, flagrado pelo Estadão recebendo uma mensagem de Jair Bolsonaro. O contato JMB, a quem chamou de presidente, disse que ele era decisivo para derrotar a reforma tributária. Na resposta, o senador tentou afagar ao máximo Bolsonaro. Disse que tem sofrido com o ex-presidente estando distante, que esse povo, no caso do governo, não é o nosso povo, que está triste com a atuação desligada e que não vê a hora da gente, o bolsonarismo, voltar. Agradeceu a atenção e consideração, mas respondeu que já tinha empenhado sua palavra para votar a reforma a favor da reforma tributária, ou seja, chutou Bolsonaro. Outro Bolsonaro que traiu o capitão, e esse é grave, conforme realçou o jornal, foi o senador piauiense Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil nesse covil golpista. Aspas, o presidente do PP, que vive nas redes bombardeando o governo Lula, mas que nos bastidores vê seu partido se alinhar em troca de ministérios da Caixa Econômica Federal, votou sim para a reforma tributária, apesar dos apelos do ex-chefe. Também o ex-líder do governo Bolsonaro no Congresso, Eduardo Gomes, de Tocantins, mesmo sendo do PL, o partido do ex-presidente, votou a favor da reforma defendida pelo governo Lula. O Estadão lembra ainda que a derrota que se completou no Senado já tinha sido construída também na Câmara Federal, quando Bolsonaro bradou contra a reforma e constrangeu, inclusive, o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, do Republicanos, seu aliado mais poderoso atualmente,
durante um evento do PL. Na ocasião, o próprio Bolsonaro descobriu ter errado no posicionamento público. Agora, porém, com Tarcísio, Zema e outros governadores aliados em silêncio, o ex-presidente encampou uma missão inglória nos bastidores e perdeu novamente. Fecha aspas. Isso é o Estadão que fala. E perdeu feio mesmo. Bolsonaro tentou de tudo, fez de tudo, bravateou, xingou, pressionou, ligou, mas não adiantou. A reforma tributária foi aprovada, vitória do governo Lula, vitória do Brasil, derrota do Bolsonaro, das milícias bolsonaristas da extrema-direita brasileira. Bola pra frente.